Que seja assim na nossa vida. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 7. Eu vou ler a partir do versículo 14. Romanos 7, a partir do versículo 14. Mas é engraçado, né? Você parece que os meninos não sabem contar, né? É um quarteto de 6 pessoas, né? Mas é porque são 4 vozes cantando, né? São 2 tenores e um barítono e baixo. As vozes, a divisão das vozes é assim. Já abriu a Bíblia? Romanos 7, a partir do versículo 14. Mensagem para o dia de hoje, um vencedor. Mas vamos lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Não sei se você percebe a mesma coisa, mas no texto que a gente leu, a gente vê revelado o conflito interior, não só em Paulo, mas o nosso conflito interior em lidar com as questões da vida, em lidar com as situações da vida, em que a gente fala do bem, a gente quer o bem, a gente busca o melhor, mas somos traídos muitas vezes pela nossa falta de disposição em enfrentar o mal com o bem. Nós somos confrontados e vivemos o conflito de não conseguir abandonar o mal, e não é por onde a gente vai, não, é na nossa própria vida. E quanto a isso, eu não preciso de definições, eu não preciso de absolutamente nada, porque a minha mente, o meu coração, sabe os caminhos que eu tenho experimentado na minha caminhada. E aí Paulo nos chama a atenção para essa verdadeira prisão que a sua alma está em lidar, em conhecer o que é novo, em conhecer a Jesus, em conhecer a transformação, em conhecer a nova vida, mas viver a tensão contínua e conflitiva de enfrentar o mal na minha caminhada. Aí você pega esse texto, um texto escrito para a igreja em Roma, chamada a cidade eterna, um lugar de afluência no mundo de então, das riquezas de todos os territórios dominados, era a grande nação dominadora do então. A população de Roma nesse momento era talvez uma das maiores cidades da terra de então, mais de 1 milhão de habitantes. No final do 1º século, dominavam ali as bordas de todo o mar Mediterrâneo, rica, poderosa, mantida por uma força militar incomparável. E a igreja de Roma, no contraste disso, você vê lá em Romanos 16, era uma igreja pequena, que ela contava com 11 mulheres e 18 homens. Essa era a membresia, o hall de membro da igreja de Roma. Era uma comunidade muito heterogênea, constituída
de judeus e também de antigos pagãos de origem helenista. E esse rescaldo de diferenças traziam e revelavam conflitos na convivência da igreja. O primeiro deles é exatamente a diferença racial. Também havia, e você encontra isso em Romanos 14, um conflito entre quem é forte na fé e quem é fraco na fé. Outra questão que para eles era importante era a questão dos dons e dos talentos. E isso provocava entre eles divisões, e você também lá no capítulo 16 encontra isso. Mas havia uma outra questão que abalava essa igreja, que era o conflito que era trazido por aqueles que vinham de fora, né? Como é que a gente lida com a autoridade, como é que lida com o governo? Isso também dividia a igreja. Como lidar numa cidade que dominava o mundo, com um poder constituído, com a sua idolatria, com tudo de mal que havia. E aí Paulo, ele põe os pés no chão ao escrever aquela que é conhecida, essa carta é conhecida como a Catedral da Fé. A catedral é um aparato teológico tão importante que é uma das principais cartas estudadas. E Paulo vem nessa carta, ele começa didaticamente primeiro a expor e falar quem é o homem, quem na verdade é o homem. E logo no começo, no capítulo 1, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E a partir daí ele diz: olha, o homem precisa da justiça de Deus. E aí no capítulo 1 ele fala sobre toda a impiedade que eu e você, que o ser humano é capaz de viver. Ele nos fala sobre injustiça, que ela é provocada, que ela é lidada por homens como eu e você. E aí ele chega e diz que a solução dada na história é o seguinte: gente, diante de impiedade e injustiça, o que é que se precisa? É de uma lei que coloque regra nesse jogo. Precisa de julgamento, precisa de lei, e aí Deus estabelece essas leis. E aí, com o passar do tempo, o homem mesmo e a gente tenta racionalizar e diz: mas peraí, a gente não é tão mal assim, o mundo não é tão mal assim. Mas Paulo faz questão de destacar: não se engane, porque todos estão debaixo do poder do pecado, e a alma que pecar, esta morrerá. E aí há um grande impasse: como lidar com isso? Como resolver com este impasse, com esse conflito de alma, cujo bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero está sempre diante de mim? E aí o apóstolo nos mostra e resolve esse conflito da seguinte forma: não tem como você resolver, só Deus na sua vida, só a salvação que Jesus veio trazer. Se você vive esse impacto, esse antagonismo, esse conflito na sua alma, tenha a certeza de que isso revela a necessidade de reconhecer a Jesus nos seus passos, porque você é justificado pela fé. A justiça de Deus, ela é revelada numa salvação, ou na salvação em Jesus, que lhe traz uma nova vida. Só que tem uma coisa: esta salvação, ela precisa ser vista e vivida no seu comportamento, na maneira como você vive. Não se engane com os seus belos propósitos. A gente não pode dissociar os nossos atos da nossa fé. A única coisa que te liberta do jugo do pecado é Jesus. E aí, nesse sentido, eu posso ter algumas reações. E ao longo da história, e nesse tempo, a gente vê muita gente, diante dessa necessidade de ter uma vida que confirme a fé, diante da frustração da experiência cristã, há pessoas que vivem uma verdadeira anarquia espiritual. E o que é isso? A ausência completa de valores. Completa de valores.
Vale tudo nesse tempo. E aí, determinadas práticas que a gente até ousava dizer, gente, nunca vi, você já ouviu isso? Nunca vi crente fazer isso. Nunca vi esse tipo de prática, nunca vi essa coisa dentro da igreja. E hoje a gente vê, e não há aqui uma palavra de julgamento moral de quem quer que seja, mas isso é fruto de quê? De uma frustração da experiência cristã autêntica com o Senhor, que leva as pessoas a esquecerem que têm valores, a viver uma vida sem valores espirituais. Ou então um outro perigo, dentro do contexto de uma anarquia espiritual, é viver uma vida que não é de liberdade, é uma vida que é de libertinagem, em que tudo pode, em que não há parâmetros, e a gente chega mesmo a se convencer, dizendo, todo mundo faz, isso é uma prática comum, isso é uma questão cultural, é desse tempo, e não há o discernimento, a necessidade de ver na sua experiência cristã o que está na palavra de Deus e me norteia e aquilo que eu preciso me afastar. Há um outro perigo em a gente dissociar a fé da nossa prática, é exatamente viver um cinismo nihilista, que você chega pela fadiga, pelo cinismo, isso resulta de um caráter que é refratário da realidade humana, que parece não responder a um esforço ético. Ou seja, é isso mesmo, vamos embora, segue em frente, não há esforço necessário e compatível. E aí a gente vê muita gente vivendo uma verdadeira doença espiritual da alma. Gente desajustada do meio social, gente que está com o eu desorganizado, e nesse meio da pandemia que a gente vive, de isolamento, da impossibilidade muitas vezes de nos expressar, por causa da solidão que muitos vivem, isso fica ainda mais claro. Ou quem sabe, viver uma verdadeira esquizofrenia religiosa. Estou falando, quase que sou um psicólogo aqui agora, né? De uma esquizofrenia religiosa, que dissocia o que você pensa da maneira como você se conduz. Ou vive uma vida de ambivalência, em que você mantém desejos simultâneos, mas que eles são antagônicos, e você continua a viver esse conflito interior. E você continua a viver a realidade que Paulo descreve aqui. E o que eu quero falar brevemente nessa manhã é que o que Paulo nos mostra é a necessidade de um despertamento da consciência para lidar com os nossos conflitos interiores. O despertar da consciência. E ele se dá, primeiramente, você tendo a certeza que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque tem muita gente que vive ou que viveu do pecado e acha que está tudo destruído, que não tem jeito. É gente que tem fé, que acredita em Jesus, mas vive uma vida no tipo que é uma vida de terra arrasada. Não, peraí, calma aí. A primeira mensagem do Senhor Jesus não é uma mensagem de destruição, é de esperança. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso, numa linguagem jurídica, não é habeas corpus, não. Isso é livramento. Nós estamos diante da misericórdia divina que perdoa e esquece o pecado. É termos a certeza de que em Jesus o mal não tem futuro. A vitória é do Senhor. E a gente precisa lembrar isso o tempo inteiro, porque a gente corre o risco de viver esse tempo como derrotados, porque a gente vê o mal graçar, porque a gente só ouve do mal, a gente tem sido alimentado o tempo inteiro pelo mal, e a gente se cansa disso. As nossas emoções, elas ficam fragmentadas, porque é o tempo inteiro, você liga a televisão, é falando do mal, você lê um jornal, é só o mal, as pessoas são negativas, e você pode estar se apropriando de uma mentira. O mal já foi vencido. E quais são as consequências disso? Primeira delas
é que quem está em Cristo, e Paulo está falando isso, é uma nova criatura. Você morreu para o pecado. Você nasceu de novo. E não vivo em pecado. Mas eu tenho a certeza de que se eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai. Perceba, o novo aqui não é para o crente uma utopia. Na verdade, isso já aconteceu na sua vida. Porque aquele que tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, que conhece a Deus, Deus o faz capaz de viver uma nova vida, de abrir portas aparentemente fechadas, de superar as barreiras da própria morte. E saiba você que a experiência da salvação, longe de ser um narcótico, é um estimulante para a sua vida. Se aproprie dessa bênção, de viver a novidade de vida. E não é só, eu costumo dizer isso quando a gente tem o privilégio e a oportunidade de batizar pessoas. O alvo da sua vida não é chegar só até esse batistério, não é ser batizado, mas aqui é o começo de uma nova vida que se renova a cada manhã. Deus faz tudo novo, de novo. Foi isso que nós ouvimos aqui. Agora vamos aplicar isso na sua experiência. Quantas coisas nós não tornamos finalizadas, cristalizadas, que não tem jeito, não dá mais, agora tem que romper, e a gente acaba com sementes que o Senhor coloca à nossa disposição para que elas cresçam e deem frutos. Deus faz tudo novo de novo, porque Ele lhe fez uma nova criatura. Talvez a gente precise acordar e colocar sempre uma mensagem diante de nós. Senhor, o que o Senhor tem de novo, não de novamente, mas de novidade na minha vida para este dia? Qual é a bênção desse dia? Esse é o olhar de quem crê em Jesus. Esse é o olhar da esperança. Esse é o olhar de alguém que não adora problemas nem doenças. Esse é o olhar de quem tem a esperança, a palavra da esperança. Que quando você vê, como o Maurício trouxe para a gente, a mensagem de orarmos pelas pessoas que vêm e veem, esse aí, eu acho que não tem jeito não, hein? Já estamos orando por ele mais de um mês. Não, Senhor, eu quero lhe pedir a cura desses irmãos. Eu quero pedir que o Senhor liberte do mal. Eu vou me vacinar porque esse é o instrumento que o Senhor tem para nos livrar dessa pandemia. Mas Paulo não para aí. O despertar da nossa consciência passa também por uma segunda necessidade, que é a inclinação do nosso coração. Saiba você que a inclinação do seu coração determina o caminho que você escolhe. E aí, nesse sentido, há pessoas que mantêm uma atitude mental fixa. E é disso que Paulo fala aqui nesse texto. Se eu me inclino para a carne, se eu cogito das coisas da carne, como é que eu quero ter um discernimento espiritual? Se eu estou dando vazão, se eu estou dando oportunidade à carne, se eu vejo o melhor e o aprovo, mas eu me inclino para o pior, se eu digo que Deus é amor e na verdade minha atitude tem sido de ódio, de discriminação. Eu cheguei aqui à porta e tinha uns 4 moradores de rua sentados na porta da igreja. E talvez a minha palavra primeira fosse, que coisa, atrapalhando aqui na porta da igreja, né? Mas eu vinha vindo de lá. E eu vi o que o Estado fez. Eles estavam ali, aquela pracinha bem ali na curva, né? Eles estavam ali e montaram um lugar para eles morarem. O que o Estado fez? O Estado veio, os colocou para fora, pegou todas as coisas deles, jogaram tudo num caminhão da Conlurb e está resolvido o problema. Jogam as pessoas estão na rua, eu tiro elas do lugar onde estão, mas não estendo a mão para levantá-las. Esse é o olhar de alguém que pensa no melhor, mas se inclina para o pior. Se inclina para o pior. Na nossa porta hoje, a gente pôde ver algo como assim.
James Denney diz uma coisa muito interessante. Para estar salvo do pecado, a pessoa precisa reconhecê-lo como seu e, ao mesmo tempo, renegá-lo. Reconhecer o seu pecado. Eu tenho muita facilidade para reconhecer o pecado dos outros, para reconhecer o erro dos outros, mas sou muito condescendente com as minhas atitudes. E esse conflito íntimo, ele culmina em aflição e desespero, quando eu só olho para os outros e não trato de mim mesmo. E o Senhor está nos convidando exatamente a pensar na inclinação do nosso coração. Talvez isso vá mostrar para você, esse momento da história, por que você está onde está. Por que você está sofrendo o que você está sofrendo. Porque ao fazer uma análise interior, e o Espírito Santo nos mostra disso, a gente pode chegar à conclusão de que o inferno em que eu me coloquei é consequência exatamente do caminho que eu estou trilhando. Mas Deus é tão misericordioso que ainda hoje Ele te chama para dizer: olha, estou convosco todos os dias, diz o Senhor Jesus. Pois o caminho que você tiver trilhado, eu sigo com você. E o caminho que eu lhe proponho é um caminho de vida, e de vida em abundância. Mas Paulo ainda nos traz uma terceira mensagem, nos mostrando que quem faz isso tudo em você, que conhece a Jesus como seu Senhor Salvador, é o Espírito Santo. É Ele que vivifica o seu corpo. Por quê? Porque Ele habita em você. E durante muito tempo, eu já falei isso aqui na igreja, é interessante, a gente fala muito de Deus Pai. A gente fala muito de Jesus e precisamos falar. Mas o Espírito Santo, durante muito tempo, se tornou um desconhecido. Aquele que a gente não sabe, que é fumaça. Ou talvez, nós somos presbiterianos, o Espírito Santo pertence àqueles que são chamados de pentecostais. Não nos pertence. Lê do engano. Isso é uma grande de uma mentira. Isso não é verdade. Aquele que não conhece a Deus em sua plenitude, expresso na Trindade, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não acredita e não vive o Deus que é verdadeiro. Que é verdadeiro. Deus, o Criador de todas as coisas. Jesus, o Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo, que é Deus em nós, em você, que está aí em você, não é porque eu estou declarando, não. É porque uma vez salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita a sua mente, o seu coração, o seu interior. E aí Paulo, ao falar sobre o conflito no meu próprio modo de agir, você viu isso no versículo 15, ele está nos mostrando que não existe no homem vontade, até que ele seja possuído, tomado, santificado pelo Espírito Santo. E isso não é negativo, porque o Espírito Santo fala ao seu coração, mas a gente precisa aprender a linguagem do Espírito Santo. Pastor, às vezes pregando, grita, não grita? O Espírito Santo não grita, não. O Espírito Santo fala suavemente a sua mente e o seu coração. E a marca mais garantida, pela qual os filhos de Deus devem distinguir-se dos filhos deste mundo, é exatamente o processo de regeneração operado pelo Espírito Santo, para lhe conduzir. Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu tenho medo de você travar a sua mente. O Espírito Santo lhe conduz para um estágio de inocência e santidade. Inocência. A inocência que tem uma criança quando nasce, que confia em você como pai e mãe, assim, de uma maneira incondicional. Que você, eu lembro quando os meninos eram pequenos, tanto o Rodrigo quanto o Rafael subiam na cama e simplesmente se jogavam em cima da gente, pela confiança que tinham que o quê? Que papai não ia deixá-los cair no chão, ia segurar. É dessa inocência em direção a Deus que eu e você precisamos. Nos soltarmos, nos jogarmos nos braços do Senhor e deixarmos que lide com a gente. Essa palavra é para que você enfrente um problema
que é do cristão cansado. E tem muita gente cansada. Cansada da vida, cansada das lutas, cansada da situação que vivem. Mas essa é uma palavra também para aqueles que a vida, a caminhada, os tornaram insensíveis. Nada os toca. São capazes de elaborar seu conceito de fé com toda clareza. São capazes de citar textos bíblicos com muita propriedade. Mas isso, na verdade, o caminhada, as derrotas, as lutas, as desconfianças das intenções de Deus os tornaram insensíveis. E hoje, nada os toca. E tem muita gente que vem à igreja porque sempre vem. Abre a Bíblia porque sempre abriu. Canta o hino porque sempre cantou. Ora e ora como sempre orou. Mas o que isso tem transformado seu coração, a sua caminhada? O que isso tem sensibilizado a você no sentido de que há coisas que precisam ser transformadas na sua existência? Eu ouso dizer que todos nós sempre corremos esse risco. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida cristã é ação. É a ação de Deus na vida do seu povo. E aí você talvez fique conformado com ceticismo ao você começar a ler, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que nos parece tão cético, dizendo, tudo é vaidade, vaidade das vaidades. É quase como se estivesse dizendo, não tem jeito. Ou quem sabe, você lendo a literatura do Apocalipse, tanto no Antigo quanto no Novo, que diz que o mal vai sofrer um incremento, longe de se desvanecer. Isso cria em você anticorpos para viver uma vida que, tudo bem, eu sei, mas não faz diferença nenhuma na vida. Mas eu quero dizer para você que o Eclesiastes, ele conclui com uma exortação a que a gente viva sabiamente. Que a gente conhece em parte, mas Deus conhece todas as coisas. E o Apocalipse termina nos convidando a perseverar intensamente no bem e na fidelidade ao Senhor. Porque o trajeto nosso já está escrito. Eu e você somos cidadãos da eternidade. E concluindo, irmãos, falar sobre o despertamento da consciência e como lidar com os conflitos interiores, você não pode esquecer que se você está em Cristo, você não deve viver uma vida de condenações, porque esse evangelho não traz vida, só sinaliza morte. Você foi salvo para viver, para viver. Não se esqueça que você é capaz de analisar os caminhos que lhe são propostos. Eu fui enganado. Não, a gente é enganado pela nossa cobiça. Você é capaz de analisar. Basta perceber para onde seu coração tem inclinado, pois isso determina o caminho que você escolheu. E finalmente, você, para toda a sua vida, para o momento da sua história, você tem um socorro do Espírito Santo para as suas lutas, porque Ele habita em você. E assim, viva, permita que o Senhor desperte a sua consciência e você analise constantemente as escolhas que você tem feito e as faça diante do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Ficar de pé e vamos cantar.